É, Vamos agora iniciar mais uma aula. Dessa vez vamos abordar os tópicos 7.4, 7.5 do, do livro do GEVET, Física para Cientistas e Engenheiros, volume 2. O livro é esse daqui. Se vocês verem, essa aqui é a capa. Então vamos abordar esses dois tópicos desse capítulo 7, desse livro aqui. O primeiro capítulo, o primeiro tópico, que é o 7.4, a gente vai analisar os processos adiabáticos para um gás ideal. Primeiramente, a gente tem que definir uma definição do que é um processo adiabático. E eu trago aqui, na definição, que processo adiabático é aquele processo cuja nenhuma energia ela entra ou sai do sistema por calor. O que ele quer dizer com isso? Que ele nem vai receber, nem vai ganhar e nem vai perder calor. No caso, a energia dele não altera. Então, ele nem ganha nem perde calor. Então, o calor em si é zero. Também ele é um processo alcançado, ele é um processo alcançado por isolamento térmico das paredes daquele sistema. No caso, por exemplo, tem essa garrafa aqui. Para que ele se torne adiabático, ela teria que ser isolada. Tipo aquelas garrafas térmicas. Aqui não é garrafa térmica, mas é só um exemplo. Então, aqui teria várias camadas de proteção. E com essas camadas de proteção, ela não perderia calor. Então, com essa vedação, ela passaria a ser um sistema adiabático. Pela primeira lei da termodinâmica, temos que a energia, a variação da energia interna nesse processo adiabático, ela é o próprio trabalho, que é executado. E aí agora vamos com algumas informações. O processo adiabático para um gás ideal. A primeira informação, processo adiabático, é que nele as variáveis principais, as três variáveis, os gases ideais são a pressão, o volume, a temperatura, esses três aqui, eles se alteram. Beleza, o calor não vai mudar. Mas não quer dizer que a pressão, o volume e a temperatura não muda. Totalmente o contrário. Eles mudam. Isso se for os gases de álcool. A segunda informação que nós temos é para se imaginar, perceber que isso acontece é porque nós temos que ter que observar esses valores, pressão, volume, temperatura, em valores muito pequenos, valores minúsculos, pequeníssimos, que a gente chama esses valores pequeníssimos de valores infinitesimais. O que seria um valor infinitesimal? Vamos voltar para a garrafa. Aqui temos o volume da garrafa inteira. O que seria um valor de volume infinitesimal, caso se teve aqui? É que eu estou pegando um pequeno pedaço desse volume. É pequeno mesmo. Esse é o volume total. E a gente está pegando só essa pequena fatia aqui, ó, bem fininha da garrafa. A mesma coisa acontece com a temperatura. A gente vai pegar um pequeno pedaço dessa temperatura. Não vamos pegar a temperatura inteira. Vamos focar no pequeno pedacinho dela. O que acontece aquele pequeno momento daquela temperatura tal. Outra coisa que a gente tem que analisar é o trabalho. O trabalho, a forma do trabalho, o trabalho infinitesimal, fala também, ele é analisado por essa expressão aqui. Negativo da pressão
do infinitesimal do volume. Então, o negativo da pressão com o infinitesimal do volume é o trabalho infinitesimal. E aí, sabendo dessas informações, processo adiabático para o gás ideal, vamos iniciar a dedução das fórmulas para chegar na equação que nós usamos no ensino médio. Primeira coisa que a gente tem que analisar na dedução é em relação à energia interna desse gás, que ela depende apenas da temperatura. Isso é interessante, se você perceber, que ele não depende da pressão, ele não depende do volume, mas ele depende realmente da temperatura. Então, se a temperatura alterar, a energia interna vai mesmo alterar. Entendeu? O negócio é assim. Tomar uma água aqui. Essa. E aí, temos que a variação da energia interna nesse processo adiabático é o mesmo do processo de fusão volumétrica. Se o adiabático é um processo que não tem variação de calor, que é igual a zero, no processo isovolumétrico, quem é constante, quem não sofre modificação, alteração é o volume. Então, uma coisa interessante, que pode até ser como informação também, é que a variação da energia interna do processo adiabático ela é igual, parecida com um processo isovolumétrico. Isso só é verdadeiro se ambas têm as mesmas temperaturas. Então, não é para todos os gases, é quando estão na mesma temperatura. Então, observando isso, temos que a energia interna infinitesimal é o número de mols, o calor de V, no caso é o calor volumétrico daquela situação, da temperatura infinitesimal, que a gente está analisando uma pequena parte da energia interna, não a energia interna toda, senão uma pequena parte dessa energia interna dentro do sistema. E com isso, pela primeira lei da termodinâmica, temos que a forma da energia interna é obtida pelo calor mais o trabalho. Mas como o processo adiabático, o calor que é igual a zero, logo a gente tem que a energia interna é o trabalho, né? E pensando, analisando que a energia interna é o trabalho, temos que também logo né, ver que a variação integral da energia interna é a equação que a gente tinha visto anteriormente, igual à equação que eu tinha falado antes do trabalho. O que sobrou aqui foi o trabalho. Então, igualando eles, temos essa pequena expressão aqui. No caso, N de CV, dt é menos P dV. Vendo isso e aplicando o diferencial total na equação PVNRT, o resultado dessa equação, dessa diferencial, é essa pequena expressão aqui. PVDV, VDP. Desse lado aqui, foi aplicado, matematicamente falando, que chama da regra do produto. É uma regra do produto. E ao mesmo tempo que tem uma regra do produto, temos uma derivação implícita. Desse outro lado aqui,
a gente tem uma pequena derivada normal. Só derivou a todo mundo aqui em tempo, em relação ao tempo. A gente está derivando em relação ao tempo. Então, temos que fica dessa seguinte expressão aqui com essa derivada em relação ao tempo. Feito isso, vamos pegar a expressão de um e a expressão de 2. Em ambas elas, a gente vai pegar esse dt e vamos substituí-las nela. E aí, quando a gente substitui o dt em ambas, ela fica da seguinte maneira. PVDV mais VDP é igual a menos RCV VDV. Continuando nossa dedução, teve essa expressão aqui. Vamos agora substituir RCP menos CV. E vamos também dividir toda ela por PV. Fazendo isso, a gente tem que dV sobre V mais dP sobre P igual a menos CP menos CV dividido por CV. dV sobre V igual a 1 menos é igual a 1 menos gama dVV. Mas aí você pergunta, de onde vem esse 1 e o menos y? Ela vem daqui desse parênteses. Por quê? Esse menos aqui multiplica todo mundo de dentro. Então fica menos CP mais CV. Quando a gente dividir ele por CV de baixo, cada um, temos que gama é CP CV. Então, como é que é menos CP CV, fica menos gama. Como aqui é CV dividido por CV, fica 1. Então, dizemos que essa parte é igual a essa parte. Fazendo menos, multiplicando esse dV por os membros de dentro, ficaríamos com dVV, dPP igual dVV menos gama dVV. Então, esse dV vai anular com esse dV do 1 aqui e vai ficar só esse menos gama dV. Passando para lá, na base da simplificação, ficaria da seguinte maneira: dP sobre P mais gama dV sobre V igual a zero. Pegando essa expressão, vamos integrar ela. Integrando ela, a gente obtém essa pequena expressão aí. O que seria um método integral? Integral é o processo da antidiferenciação, é a antiderivada. Então, a gente vai fazer isso aqui voltar ao que era antes. Então, se você analisar aqui, qual é a integral de dPP? A integral de dPP é L entre P. E a integral de dVV? V. Então, Ln de V, no caso. Então, fica assim, Ln de P mais gama Ln de V. E isso é igual a uma constante. Caso é igual a zero, é uma constante. Continuando a dedução, com a expressão anterior, a gente vai simplificá-lo, elevando todo mundo ao exponencial. Quando a gente eleva ao exponencial todo mundo, ele fica da seguinte maneira: PV P vezes V elevado a gama igual a constante. Observando isso, que P vezes V elevado a gama é uma constante, temos como ela é uma constante, podemos dizer que o inicial é igual ao final. E aí ela fica essa expressão aqui. Pressão inicial, volume inicial elevado a gama, igual a pressão final vezes volume final igual a gama. Em relação entre
a temperatura e o volume, a fórmula, ela fica da seguinte maneira. T vezes V, Y menos 1, no caso, Y câmera menos 1 elevado no V, né? Igual a constante. E podemos aplicar a mesma propriedade aqui, fazer TI, VI, TF, VF. Do mesmo jeito que a gente fez para essa lógica da compressão com volume, a gente pode fazer em relação à temperatura e o volume. E com isso, a gente mostra que o volume, a pressão e a temperatura, elas são mutáveis, elas se alteram do processo adiabático. Toda aquela demonstração foi para chegar nisso, essa demonstração aqui, que esses valores aqui, eles vão alterar, eles vão ficar estáticos igual ao calor vai ficar. Eles vão modificar, eles são modificáveis, são alteráveis. E com isso a gente vê um pequeno exemplo. O primeiro exemplo é em relação ao cilindro de motor a diesel. Não olhando a resposta, só olhando o primeiro conceito da questão, da questão, né? Que ela quer. A questão ela diz o seguinte: o ar a 20 graus Celsius de um cilindro de motor a diesel é comprimido em sua pressão inicial de 1 atm. Então, em 1 atm é a pressão inicial desse cilindro, desse motor a diesel. E aí nele tem um volume de 800 centímetros cúbicos. Há um volume, no caso, ele vai atingir um volume de 800 centímetros cúbicos a um volume de 60. Ele sai de um volume de 800 centímetros cúbicos a um volume de 60 centímetros cúbicos, além do R+7. Suponha que o ar se comporte como um gás ideal. E aí ele dá o gama como 1,40. O gama é um valor adimensional. E a compressão é adiabática. No caso, ele já afirmou que é uma compressão adiabática. Então, calcula a pressão e a temperatura final. A primeira fórmula que a gente vai usar é aquela expressão que a gente viu aqui, que é PI, VI elevado a gama, PF, VF elevado a gama. E aí, o que o solucionário fez? Passou VF dividindo. Como é uma multiplicação, ele botou VI, VF elevado a gama. Feito isso, ele gerou essa expressão aqui. E aí ele substituiu. Qual é a pressão inicial? 1 atm. Qual o volume inicial? 800. Qual o volume final? 60. O gama, 1,4. E aí, quando ele substituiu e aplicou as operações, deu que a pressão final desse cilindro, desse motor a diesel, é 37,6 atm. Uma pressão muito forte, então, muito forte mesmo. Aí ele quer a temperatura. E a temperatura ele usou essa expressão aqui. PIVI sobre TI é igual a PF, PF sobre TF. Onde TF é PF, VF dividido VI, TI, TI. Aí, quando ele substitui os valores, no caso, o final é 37, que a gente encontrou, né? 60 é o volume final que ele deu. O inicial é 1 e o final é 800. E a temperatura, temos que transformar. A temperatura ele deu em 20 Kelvin. Não, 20 Celsius. Aí temos que transformar em Kelvin. Para transformar em Kelvin, a gente vai pegar essa temperatura de 20 graus Celsius e vamos somar com 273. Somando com 273, temos que a temperatura é 293 Kelvin. Que no final, quando a gente aplica as fórmulas calculadas aqui, dá 826 Kelvin. Convertendo para Celsius,
dá 553 graus Celsius. Interessante que realmente isso é verdadeiro. A pressão desses motores a diesel é muito grande. E isso vai ser muito abordado lá na frente, no capítulo 8, que fala de como funciona o motor a diesel e o motor a gasolina. Então, lá na frente, do capítulo 8, vai ser mais abordado o funcionamento desses motores. E, e lá ele vai falar uma coisa chamada eficiência. E a eficiência é quanto esse motor é eficiente. E aí agora vamos para o tópico 7.5, de distribuição de velocidades, que é a distribuição de velocidades moleculares. Desculpa a voz, é porque eu estou gripado. Estamos aqui dando aula, que é muito importante a gente trazer esse conteúdo para vocês. Primeira coisa que a gente vai ter que abordar nesse tópico é as grandes informações que a gente tem. A primeira informação que a gente tem aqui, que eu trago para vocês, é que até agora os valores das energias eram valores médios. E agora a gente vai abordar um pouco mais ela individualmente. Antes a gente abordava as moléculas em geral. Agora vamos abordar moléculas individuais. Cada molécula tem sua energia, distribuição de energia. Outra informação que é importante para a gente observar para esse tópico é que as moléculas, a velocidade delas, o movimento, não, no caso, não velocidade, não, o movimento delas é caótico. Você não sabe para onde ela vai. Não adianta, ela vai na direção X, ela vai na direção Y, ela vai na direção Z. Não. Ela vai para onde ela for. É caótica, ela pode ir diagonal, ela pode ir fazendo zigue-zague. A molécula não tem um movimento certo em relação a esse movimento microscópico. Ele está saindo do macroscópio e vindo para o micro, vendo essa pequena molécula. Ela não vai se comportar como a gente quer. Ela praticamente tem um comportamento que ela tem o comportamento próprio dela. Outra informação é que qualquer molécula individual colide com outra molécula individual com uma enorme velocidade. E essa velocidade, normalmente, ela é 1 bilhão de vezes por segundo. É absurdo. A velocidade vai assim, você passou, piscou o olho, ela não enviou, já foi embora várias vezes. E cada colisão, ela resulta em uma variação de velocidade. Então, se ela bater aqui, tem uma velocidade. Se ela bater aqui, tem uma velocidade diferente. Se ela bater aqui, tem uma velocidade diferente. Se ela bater aqui, tem uma velocidade diferente. Então, dependendo desse movimento, da direção que ela vai fazer, de como ela vem no impacto, vai definir uma variação de velocidade diferente para cada um desses casos. É importante a gente observar isso, porque a molécula em si ela não funciona como a gente quer em alta temperatura. Ela vai ficar agitada, ela vai fazer um comportamento bem caótico mesmo. E falar na informação 2. Mas duas informações que temos aqui. A primeira dessas aqui é para iniciar essa análise de distribuição de velocidade molecular, tem que calcular a densidade numérica, que é dada por essa expressão aí. Número da densidade numérica, né, que é esse NVE, é o N0 exponencial de N energia, da constante de Boltzmann, que é o KB ali, vezes a temperatura. Essa equação é conhecida como lei da distribuição de Boltzmann. E ela é aplicada muito em mecânica estatística.
Não, não agora, é lá na frente, em microestatística, que se vê muito essa lei de distribuição de Boltzmann. E ela afirma que a probabilidade de encontrar moléculas em um estado especial de energia varia exponencialmente com o negativo da energia dividido pela constante de Boltzmann vezes a temperatura, e assim todas as moléculas cairiam no menor nível de energia se a agitação térmica a uma temperatura T não excitasse para nível mais elevado de energia. No caso, ele quer dizer o seguinte: se a gente é, se a temperatura não fosse suficiente para agitar muito essas moléculas, a energia ela cairia para zero. E aí, praticamente, ela ficaria, como é que podemos dizer, estática, né? Ficaria imóvel. E aí você não veria esse nível de energia, né? E aí, com isso, a gente não conseguiria ver essa distribuição muito bem feita. Quer dizer, ficar muito compressado uma perto da outra. E com essa aproximação muito perto da outra, a gente não teria uma observação analítica muito boa. Para a gente ter uma observação analítica muito boa, a gente tem que quebrar essas moléculas e separar. E uma última informação, antes de ir para a definição de fórmula, propriamente dita, a gente tem que, intuitivamente, a gente espera que a distribuição de velocidade ela depende da temperatura, né? Só que não é o que acontece, mais ou menos assim como a gente espera. A gente espera que também o pico da distribuição esteja nos arredores da velocidade RMS. Isto é, algumas moléculas devem ter uma velocidade muito menor ou muito maior que a velocidade RMS, porque essas velocidades extremas resultam apenas em uma cadeia de provável de colisões. Então a gente espera que aconteça isso quando a gente bota muita temperatura e bota baixa temperatura, que ela fica abaixo dessa velocidade RMS, que no caso é a raiz médias por segundo do sistema. Velocidade do sistema da raiz média do sistema. No caso, é a velocidade média. E aí, se a gente aumenta essa temperatura, a ideia é que ela fique mais veloz que esse VMLS. Se a gente diminuir essa temperatura, ela ficaria menor do que esse RMS. E aí, aqui começamos com as fórmulas propriamente dita da distribuição da velocidade molecular. A primeira expressão que a gente vai analisar é a expressão fundamental que descreve a distribuição de velocidades de N moléculas do gás, que é essa daí. NV, 4πn, M0, 2π, constante de Boltzmann temperatura, elevado a 3 sobre 2, V ao quadrado, de menos MV quadrado, 2K, constante de Boltzmann, T, caso. Essa expressão aqui é para calcular essa distribuição de velocidade. E essa distribuição de velocidade é conhecida como constante distribuição de velocidade vamos dizer, de Maxwell-Boltzmann. Ela é analisada também em mecânica estatística. A gente não aborda tanto agora nesse capítulo dessa forma. Isso aqui é mais por curiosidade. Mas a aplicação em si, de verdade, das fórmulas, é essas três aqui. Temos a velocidade VRMS, temos a velocidade média da molécula, temos a velocidade mais que provável. Essa velocidade mais provável é aquela que mais provável de acontecer. Ela está naquela velocidade. Ela está realmente daquele jeito. É a mais que provável. É o mais próximo do real, da verdade.
É, e aí as fórmulas delas são as seguintes. A velocidade de RMS, como diz o nome, raiz média do sistema, é calculada da seguinte maneira. Esse aqui é uma barra, tá em barra dupla que está errado, é uma barra individual. E a barra individual significa velocidade média. Aí temos que VRMS é a velocidade média ao quadrado. Essa velocidade ao quadrado, média, é nada mais que 3 constante Boltzmann T sobre M0. Que, resumindo, dá 1,73 constante Boltzmann vezes T, M0 dentro da raiz. A velocidade média ela é calculada dessa seguinte maneira: 8K8BT T e M0 é igual a 1,6 constante Boltzmann T M0 dentro da raiz. E a velocidade mais que provável é 2kBT M0, que é 1,41 raiz de kBT M0. Analisando essas equações, essas expressões, temos que, uma observação em cima, temos que a velocidade RMS ela é maior que as outras duas. Que a mais que provável, o valor dela é menor do que as outras duas. E a velocidade mais realmente ela fica no meio do sistema inteiro. Então, temos essa observação para fazer. Ah, então a velocidade da RMS é maior do que a mais provável. Claro, ela é muito mais elevada. Que a mais provável é a de 100% real. A gente sabe os valores menores. A média é o meio tempo das duas. E a RMS é um sistema inteiro. Por isso que dá essa, essa situação. E aqui vemos um exemplo. Essa aqui é uma questão para calcular a velocidade de molécula em gás de hidrogênio. A questão é a seguinte: uma amostra de 0,5 mol de gás de nitrogênio está a 300 kV. Enquanto a velocidade média, a velocidade da RMS e a velocidade mais provável da molécula de hidrogênio. Como é que tinha visto a fórmula anterior, a velocidade média é calculada em 1,6 raiz constante constante T em N N0, caso a massa molar inicial do hidrogênio. Se a gente observar, constante de Boltzmann é uma constante, o MO também é uma constante, mas a única coisa que realmente poderia variar aqui é a temperatura. Então, podemos dizer que realmente a velocidade está diretamente ligada com a temperatura. Se a temperatura for baixa, a velocidade é menor. Se a temperatura for alta, a velocidade é maior. É uma observação que tem que ser feita também, porque não é constante. Os outros são constantes. A massa molar do hidrogênio é essa. A massa molar do hidrogênio é essa. Não vai mudar. E aí temos que, substituindo a fórmula, os valores das constantes, mais a temperatura que deu na questão, temos que a velocidade média é 1,7810 a terceira metros por segundo. Aí vemos a RMS, que é a mesma fórmula, com alteração nesse 1,73. E aí dá que o RMS é 1,9310 a terceira ms. E a velocidade mais que provável é 1,5710
10 a terceira metros por segundo. É, com isso, a gente finaliza essa videoaula trazendo muito conteúdo. Qualquer coisa, dúvidas, é só mandar nos comentários. E é isso, e é nóis.